Deputado Rui Falcão, boa noite para você. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Farol Brasil. Obrigada aqui por atender o nosso convite. Obrigado, Thalita. Leandro, não vejo há muito tempo. Vocês se deslocaram agora, estão com o farol. É Não é o verdade, farol da humanidade, não, como o nem o de ex-presidente da Alexandria, Albânia. né? Mas Nem o de olha, Alexandria. parece que a Thalita estava mandando um recado para mim. Eu estava aqui nos bastidores e eu vi a Thalita dizendo, Leandro, que não dá para falar de ser de esquerda sem ser anticapitalista. É isso mesmo? Sim. Porque Na minha opinião também, acho. então, mas eu acho que Eu penso. ela. Não, é que eu não tinha visto assim com tanta clareza, tanta invectividade a Thalita falar desse jeito. E eu tenho aqui, ó, eu falei no meu lançamento de campanha, eu disse aqui, ó, o PT precisa estar à altura da grave crise do capitalismo mundial e dos regimes de democracia liberal cujos tentáculos sufocam o nosso país. O crescimento da extrema-direita, a ameaça política mais imediata, é produto da decomposição de um sistema que nada mais tem a oferecer senão empobrecimento, desigualdade, destruição ambiental, autoritarismo e guerra. E aí eu Sim. digo que nós temos que afrontar isso aí, porque o PT nasceu se propondo a fazer uma nova sociedade. Evidente que você não faz isso do dia para a noite, você não faz isso com um grupo pequeno, você tem que ter suas ideias majoritárias, dominantes na sociedade, e precisa fazer transformações estruturais. Então, eu tenho feito esse debate assim em todo lugar que eu tenho ido agora. É uma campanha limitada, porque eu não tenho avião emprestado. Eu estou seguindo exatamente as regras do PT, que me dão 10 passagens com 10 hospedagens, e fiz uma vaquinha, tem uma vaquinha para custear pequenas despesas. Vou começar agora a impulsionar mensagens, porque hoje o diretório está liberando R$ 30.000 para fazer impulsionamento e proibindo candidatos de fazerem impulsionamento nos seus diretórios, como parece que estava acontecendo. Eu tenho dito que é uma campanha de Davi contra Golias, porque a nossa candidatura, olha aqui, eu diz, Falcão chegou metralhando no rasante. Nossa, aqui um dos internautas, né? Então é assim, uma campanha para tornar o PT mais combativo, mais mobilizador, porque eu entendo que a nossa meta principal é o nosso projeto que se transformou em meta, é reeleger o presidente Lula em 2026. Essa é a prioridade 1, 2, 3 e 10, apesar de dizerem que fazer críticas atrapalha isso. Eu acho que não. Eu acho que a gente apontar caminhos, nos reconectar com a população, ter propostas mais ousadas, é o único caminho possível para ganhar a eleição em 2026. Senão, isso não ocorrerá. Não podemos fazer uma campanha a frio, terá que ser uma campanha quente. Ui, essa entrevista é curta, só dura 30 minutos, então eu Sim, vou ser bem direto contigo, queria uma tá resposta bem bom. objetiva. Você acha que a política econômica do governo Lula é uma política neoliberal? Você acha que ela tem cores neoliberais e ela vai acabar, de certa forma, prejudicando esse projeto de vincular a candidatura do Lula no ano que vem com um projeto de movimentos populares? Então, o diretório do PT, quando era presidido pela Gleisi, disse que a política econômica era austericida. Eu não gosto muito de adjetivar as coisas, né? Então, eu prefiro dizer o seguinte: nós não deveríamos ter criado um teto de gastos que funciona como uma espécie de garrote para o crescimento econômico. Segundo, não dá para reindustrializar o país como nós pretendemos, e o vice-presidente Alckmin é o principal responsável por essa política, com a taxa de juros de 14,75 e que já tem um anúncio de mais 0,25 na próxima reunião do Copom. É impossível. Também acho que tem contradições, porque há uma tentativa de, para cumprir o teto de gastos, esfriar a economia.
que significa esfriar a economia? Reduzir o ritmo de crescimento, deixar o desemprego crescer um pouquinho, controlar os benefícios sociais. Mas isso é contraditório com decisões que o presidente Lula toma, acho que corretamente, de, por exemplo, liberar o 13º dos aposentados, antecipar, isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 e taxar os lá de cima. Criar o crédito consignado para quem está endividado, trabalhador da CLT, poder fazer empréstimo. Então, esfria de um lado, esquenta do outro. Eu acho que essas medidas anticíclicas que o presidente Lula adota vão na contramão da linha oficial da política do Ministério da Fazenda. Então, um determinado momento, isso precisa tomar uma diretriz única. É isso que eu acho com relação à política econômica. Respondendo a sua pergunta. Não, muito obrigado, foi bem direto. Havia um consenso dentro do partido, e um consenso geral, inclusive na mídia, de que o problema do governo era um problema ligado à área de comunicação. Quer dizer, o governo fazia coisas e que essas coisas não chegavam à população. Tiraram o Paulo Pimenta e botaram o Sidônio Palmeira. Você acha que a questão da comunicação foi resolvida ou ela não vai ser resolvida enquanto não houver coisas melhores a serem comunicadas? Então, eu dei uma entrevista uns meses atrás dizendo que o Pimenta estava sendo injustiçado porque tudo repousava na comunicação. Como atrasou a publicação da entrevista, eu já falei sobre o Sidônio depois. Sidônio já tinha entrado. E elogiei, disse que tinha feito campanha com ele, eu era da comunicação da campanha Lula, mas eu sempre disse, eu acho que talvez o Sidônio concorde com isso também, o Pimenta, que o nosso problema não é só comunicação, porque você precisa ter uma comunicação que não seja simplesmente autocelebrativa. Ou seja, fizemos isso, fizemos muita coisa, demais, mais que o Bolsonaro, muitas entregas. Então, por que fazendo um governo muito melhor do que o do Bolsonaro, a nossa popularidade encontra dificuldades? Porque eu acho que falta uma coisa que é chamada comunicação convocatória, que é nós nos apresentarmos como alguém que tenta mudar o sistema político, econômico, que a população é vítima dele, mas ele não tem força para isso porque nós somos de apoio popular. Então você precisa convocar a população, compartilhar o sentimento dela na comunicação e dizer, pessoal, eu quero mudar o imposto de renda mais do que isso, mas eu preciso do apoio de vocês porque esse Congresso que está aí não me ajuda. Falem com seus deputados, vão para a rua, conversem nos ônibus e tal. É a comunicação convocatória e participativa. Mas, para isso, você precisa ter ousadia de disputar ideias na sociedade. Quando o presidente Lula vai no 1º de maio e diz que vai apoiar o fim da escala 6x1, a gente tem adesão. Eu chego no shopping, o vendedor fala, e aí, deputado, quando vai sair o fim da nossa 6x1? Você dialoga com problemas concretos e sensíveis da população, dizendo que você quer mudar, você compartilha daquilo que você ainda não pôde fazer, mas você está do lado dela. Então, acho que falta isso para o PT também, governo e PT, se comunicar mais frontalmente com o povo e dizer que nós não somos o sistema, nós somos o governo, nós queremos mudar o sistema. Então, a gente tem que recuperar o slogan de campanha, que era união, reconstrução e transformação. Nós estamos na fase só, e para reconstruir globalmente, você precisa transformar. Mas o fato é que há um compromisso do presidente Lula e do governo em geral com essa política econômica do arcabouço fiscal, do teto de gastos, que é contracionista por natureza, que vai gerar em algum momento mais desemprego e vai realmente reduzir o ritmo do crescimento. Há um compromisso, o Lula já se comprometeu, ele enaltece essa política. Você acha que a sua presença como presidente do PT poderá ter formar uma massa de pressão capaz de modificar essa relação do governo com esse compromisso com o arcabouço fiscal enfim, e alterar os rumos dessa política econômica?
Só assim eu acho, porque qual é o argumento? Se invoca, a correlação de forças não permite. Tudo bem, eu estou na política há muitos anos, não na atividade parlamentar apenas, até antes do PT, e sei que a correlação, a avaliação das forças na sociedade, ela sempre precisa ser levada em conta, senão você bate no muro e cai. Mas a correlação não é uma pedra, um fenômeno geológico que vai demorar séculos para mudar. Ela muda a favor ou contra se você desata a luta social, se você mobiliza. Como é que o Lula sai da cadeia e consegue se eleger? Porque durante 510 dias, as pessoas iam na vigília, viajavam o país, dialogavam, mostravam a injustiça, demonstravam as manobras e as trapalhadas, as traquinagens da Lava Jato. Isso criou um sentimento favorável à mudança na população. Então, quem era capaz, fazendo uma análise estática da correlação, diria o seguinte: esse cara não tem mais chance. O PT já morreu, o Lula não se elege nunca, o Lula é condenado, foi preso e tal. Entretanto, está ele hoje na presidência. Então, nós já superamos momentos muito difíceis porque mobilizamos a população, conversamos com a população. Veja um outro detalhe: o colégio eleitoral, campanha das diretas, mobilizou milhões. E ela começou com pouca gente num comício lá no Pacaembu. O PT aí virou da direta para o colégio eleitoral. Não, o PT tem que ir para o colégio eleitoral, senão o Maluf vai ganhar. Ora, a gente sabia que já tinha acordos militares com o Tancredo, não tinha possibilidade do Maluf. Então o PT boicotou o colégio eleitoral. O PT vai ficar isolado. O PT... Ficamos isolados do parlamento. 3 anos depois, 4 anos depois, conquistamos 5 prefeituras de capitais. Então, é preciso a cada momento ver como é que você muda a correlação a seu favor, para poder empreender mudanças. Um exemplo extremo foi a Guerra do Vietnã. Como era possível um grupo de pessoas com bambu, com subterrâneos, derrotar o exército, o país mais poderoso do mundo, econômica e militarmente, e conseguiu. Então, isso é uma das coisas que fala, não dá para mudar. Dá para mudar se você ousar, se você tiver um partido que combate, se você faz alianças. Que essa história, ou tem esquerda ou não tem aliança, não. Você pode fazer aliança, pode até. Uma coisa é trazer o centro, que é necessário. Outra coisa é rumar para o centro, que você perde identidade, e quando perde identidade, você vai virar um partido igual aos outros, que não são eternos. Olha o destino do PSDB hoje. É esse o seu medo, Rui, que o PT acabe se transformando num PSDB, principalmente no pós-Lula? Porque o Lula tem mais uma reeleição, certamente. Ele não... É esse o seu medo? Exatamente, porque a gente conhece a história dos partidos e quando eles perdem identidade, ou eles desaparecem ou se igualam aos demais. Então, eu até. Não, mas hoje a classe trabalhadora é outra, o PT é outro, o mundo mudou. Realmente, tudo isso é verdade. Só que a exploração continua, a grande desigualdade social, econômica, política e cultural se aprofunda aqui no país e no mundo. E os trabalhadores continuam aí, tem outros empregos, outros tipos de trabalho, os partidos se ajustam, mas nós estamos nos ajustando para virar um partido exclusivamente institucional, e que é importante, mas é preciso ter um pé no parlamento e muitos pés na rua. Eu até digo para quem acha que tudo mudou e tal, a música do Paulinho da Viola, fala, olha, muitas histórias vêm, outras histórias vão, os ventos estão soprando, quem sabe navegar não se preocupa. Podemos até achar outro bloco, mas não vamos rasgar a fantasia. E a fantasia é a nossa identidade. Rui, se eu não me engano, você tem 81 ou 82 anos. Não, 81. 81. Não vou aumentar a sua idade, não. Você tem 81 anos. É uma liderança que já passou dos 80 anos
E a sua presença como força política de oposição do PT, com um discurso mais arrojado de levar o PT para a esquerda, de reorganizar o partido, de reestruturar a relação com os movimentos populares, enfim, ela destoa da proposta, por exemplo, do Edinho, que é de manter o partido cada vez mais indo para o centro, dentro da estrutura de frente ampla. Esse caso da sua campanha não é emblemático sobre a maneira como o PT não conseguiu formar quadros mais jovens e continua necessitando da força e da atuação política dos seus velhos quadros? Então, primeiro, você não está vindo com etarismo que eu te conheço. Não, Segundo, não. Essa é eu uma sei, questão prática. quem cobre o meu flanco nesse caso, para as pessoas não usarem isso contra mim, é o próprio presidente Lula, que é um ano mais novo que eu, né? Então, estamos na mesma faixa. É um paradoxo que uma pessoa que está aposentada, mas não está inativa, venha propor coisas que entusiasmam jovens. Eu estou aqui notando duas coisas. Primeiro, eu quero restabelecer o estatuto do partido, que foi violado agora, quando permitiu que qualquer parlamentar, no caso foram os vereadores, depois virão os deputados federais, pode ter mais que 3 mandatos no mesmo nível consecutivamente. Isso é vedado pelo estatuto e foi alterado agora. Segundo, eu estou fazendo aqui um compromisso público de que, se for eleito presidente do PT, não vou ser candidato à reeleição como deputado federal. Espero ouvir esse compromisso dos demais também, porque eu, em 2014, era presidente do PT, era deputado, e não fui à reeleição para coordenar a campanha da presidenta Dilma, porque eu acho que o PT merece dedicação integral e não dividir o tempo com o parlamento, como, aliás, ocorre com o Partido Morena, no México, que proíbe parlamentares de serem presidentes do partido. Então, eu acho que seria uma boa prática aqui, não necessariamente proibir, mas que eu tenho feito muito esforço, tenho ido conversar com jovens, estou tendo apoios importantes. Agora mesmo, os coordenadores do Quilombo Socialista, que não proíbem a participação de brancos, mas são predominantemente de negros, estão dispostos a me apoiar, porque eu fui capaz de sustentar um diálogo com eles e dizendo que o racismo é estrutural e você não acabará com o racismo nos marcos do capitalismo. Até porque esse tipo de discriminação, esse tipo de exploração, que agora também não é só exploração, é também expropriação, precisa de mão de obra de negros, de imigrantes, de silvícolas, de indígenas, enfim, de ocupação de terras, como os garimpeiros agora estão dizendo que vão receber a bala, a FUNAI e a Polícia Federal, que querem continuar devastando o nosso território e tomando terras indígenas também. Então, essa é uma característica que a gente precisa entender e o PT precisa se dar conta disso. E os jovens, eles estão. Se a gente não tem um projeto de futuro, os jovens vão cada vez mais se afastar do PT, não se identificam mais conosco no geral. Aliás, agora no PED, muitas chapas não estão conseguindo se constituir porque não tem jovens suficiente para inscrever e há uma obrigatoriedade de cota de jovens, de mulheres, de negros. Numa eleição anterior, teve gente que mudou de etnia, teve branco que virou negro para poder preencher chapa nos diretórios. Então, isso é uma outra coisa, tem que fazer busca ativa de filiados. Isso. Nós não temos 1.800.000 filiados para valer. Precisa ter uma atualização do cadastro, busca ativa de filiados, formação política constante, para que o tripé formação, comunicação e organização, esse tripé, ele é vital para que você possa botar gente na rua, possa fazer mobilizações e lutas nos territórios. Ô, Rui, você concorda com uma posição que já foi explicitada pelo ministro Fernando Haddad,
de que nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil pode se colocar em cima do muro e aproveitar o melhor dos dois mundos? Ou, em algum momento, na sua opinião, o governo brasileiro, o governo do PT, o governo Lula vai ter que tomar uma posição de que lado ele vai ficar nessa história? Não, aí tem duas coisas: tem os interesses comerciais e tem a avaliação geopolítica. Primeiro, os Estados Unidos, agora sob Trump, querem nos transformar no seu quintal. Isso foi dito claramente pelo secretário Pete Hegseth. Segundo, eles ameaçaram se apropriar agora lá, das bases lá do Amapá, Fernando de Noronha ali, é, como pretenderam fazer com o Canal do Panamá e com o Canadá e com o Alasca. Não nos iludamos. Não há indulgência do imperialismo em relação àqueles que eles consideram seu quintal. Segundo, a China hoje é o nosso maior mercado exportador e que pode nos fornecer, inclusive, tecnologia para uma série de coisas, inclusive dos chips, como ele se propõe. Agora, nós não quisemos integrar a rota da China. Assim, as nossas relações vão ficar nesse plano: 27 bilhões de investimentos, mais entregador de comida, sanduíches e tal, combustível para aviação, coisas importantes, mas nos interessaria mais ter ferrovias, trem-bala, e não há esse risco da gente ter qualquer tipo de dominação por parte da China pelo próprio tamanho e importância do Brasil. Nós podemos ter nossa soberania mantida, mesmo tendo uma relação preferencial com a China. Infelizmente, a nossa democracia ainda tem uma visão exclusivamente ocidentalista e tenta manter um equilíbrio Estados Unidos e Europa, e da tradição anterior colonial, quando hoje nós tínhamos que estar no bloco dos BRICS ampliado e seguir com a nossa proposta de integração continental para ter força, inclusive, para nos contrapormos a qualquer tipo de bloco fora do continente. Essa é a minha opinião, e coisas já consolidadas nas discussões políticas do PT, nas nossas resoluções, sem qualquer tipo de temor. Me preocupa mais a gente estar hospedando todas as nossas informações estratégicas, todos os nossos dados nas nuvens das big techs, que tem tudo isso na mão. A nossa soberania digital, não só as de fronteiras, tal, mas também a soberania digital hoje ela é vital. E não adianta querer trazer data centers para cá sem que a gente tenha uma dominação de como esse processo se fará, porque são milhões de litros de água, milhões de quilowatts para manter data centers aqui, se não tiver uma política integrada que leve em conta, inclusive, o empoderamento em relação aos nossos dados. Eles recebem, pegam todas as nossas informações, comercializam, a gente talvez autorize naqueles contratozinhos para poder entrar no Zap e tal. É preciso que essas informações sejam de nossa propriedade e a gente concede-as ou não, e quem quiser monetizar, que o faça. Esses debates, Leandro, eu sei que você quer coisa bem objetiva pelo tamanho da entrevista, e esses debates vão ser feitos no PT. Outro dia me pediram meia hora numa live, ficamos 2. Sabe por quê? Falta debate, as pessoas estão ansiosas para trocar informação, para falar, para serem ouvidas. Muito. E hoje o PT podia fazer isso em escala nacional, inclusive com consultas, com plebiscitos, como nós já fizemos no passado, para decidir sobre parlamentarismo e presidencialismo, para decidir se é o colégio eleitoral ou não. E agora eu estou dando a maior força para que a gente faça com todo sucesso o plebiscito de 7 de setembro, que é uma coisa que talvez valha mais a preparação do que o próprio dia da votação, porque nós vamos poder chegar na população falando da redução da jornada, falando do fim da escala 6x1, falando da questão do imposto de renda, falando da importância de aprofundar a democracia, de reduzir desigualdade, de acabar com o egoísmo social, de restabelecer a solidariedade como dado formador de caráter, inclusive. Então, tudo isso mobiliza as pessoas, Rui, acaba com a pasmaceira, com a inércia e com o medo.
As pessoas começam a ficar com medo do que vai acontecer na eleição, e o medo é paralisante. Qualquer pesquisa que saia e que a gente cai na pesquisa, o pessoal começa a ficar intimidado. Então, o PT é um partido para encorajar, para mobilizar. Ô, Rui, sobre essa questão do poder digital das Big Techs, você acha que foi assodada essa viagem do Haddad para oferecer às Big Techs dos Estados Unidos o espaço territorial brasileiro, inclusive com isenção de impostos, no momento que você está discutindo exatamente uma outra coisa, que é a nossa soberania digital? Não há aí um contrassenso, não há uma dissonância entre um objetivo e outro, na sua opinião? Então, eu vi isso aí nos jornais, depois eu vi ele desmentindo, dizendo que não foi lá para os Estados Unidos tratar desses assuntos. Então, eu vou aguardar qual é a Eu não vi realidade. esse desmentido, eu confesso para É, você que eu não vi esse desmentido, não, eu vi ele eu vi uma dizendo entrevista. que, não, era um trecho que eu vi no jornal dizendo, não fui aos Estados, esse assunto não fui discutir nos Estados Unidos. Então, estou dando crédito a ele, porque eu fiquei surpreso quando a primeira informação dizia que ele tinha ido lá para trazer data centers para cá. Mas ele está, pelo menos a notícia Olha, que eu vi, é ele porque agora, desmentiu. assim, não vale nem a pena você sair buscando, mas assim, você falou até no número, né, que seria um investimento de 2 trilhões de reais, uma coisa assim Ah, gigantesca, maior do que o PIB mas brasileiro. olha, eu queria, você me fez uma pergunta, eu deixei passar essa Isso, tá. questão não, do centro e tal. Eu comecei a ver essas coisas que estavam feias quando eu vi uma entrevista do Edinho, no dia 3 de novembro de 2022, dizendo que seria importante, não era talvez consenso no partido, não era opinião dele, é uma foto do Lula com o Bolsonaro, que isso significaria pacificação no país e sinalizaria para uma transição civilizada como foi aquela do Fernando Henrique para o Lula. Ora, já tinha caminhão fechando estrada, o punhal verde e amarelo já estava tramado. Então, é uma avaliação de conjuntura brutal, um erro de conjuntura, que talvez justifique também declarações como essas do senador nosso, de que essa anistia meia-boca que está sendo tramada lá no Congresso seria uma forma de pacificar o país. Ora, você sugerir que os nossos militantes se aquietem para pacificar, nós vamos desarmar o que a gente tem diante de uma ofensiva brutal contra nós, contra o nosso governo, contra o PT. Então, acho que essas coisas, não por de má fé ou de querer ir para a direita, nada disso. São erros de avaliação que não podem ser conduzidos dessa maneira no PT. Como também uma visita que ele fez à Embaixada dos Estados Unidos, quando nós Sim, estamos precisando de solidariedade à Palestina, ou a chacina que ocorre hoje na Palestina, de forma contumaz. Então, essas questões a gente não pode errar. A gente pode errar em várias coisas, mas não no estratégico. E então é tá isso. Eu não sou certo. contra alianças, não sou contra ter eleição, é importante, mas eu acho que a gente tem que restabelecer aquilo. Eleição é meio, não é fim. O parlamento é um espaço de atuação que não substitui a ação fora do parlamento. Então, o PT tem essa tradição e ela está sendo erodida por um excessivo apego às instituições, aos limites de uma democracia que precisa ser modificada. Nós temos instrumentos de participação popular que estão na Constituição e que estão esterilizados: o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular legislativa, os orçamentos participativos, e nada disso significa ainda sair dos marcos do capitalismo, mas significa criar condições para transformação, como outros países conseguiram fazer. Só para corrigir uma coisa, você me chamou a atenção de que ele desmentiu. Eu, quando você estava falando, dei uma buscada aqui, e eu fui, então, na Agência Brasil, né, que é Sim,
da EBC, para não ter dúvida de que é informação oficial. Né? A Agência Brasil, sobre o encontro lá, disse que ele teve uma reunião bilateral com executivos da Amazon, mais 40 outros empresários, executivos e vice-presidentes de empresas de tecnologia, né? Que foi o tema do café da manhã, com as Big Techs, e o plano do Brasil para atrair investimentos em data center. O governo pretende enviar nas próximas semanas um projeto ao Congresso Nacional que desonera investimentos em bens de capital ligados a bens de tecnologia de informação para centros de dados, uma maneira de atrair e criar um polo de infraestrutura para o setor no Brasil. Então, sim, Não, veja bem. Eu não vi o desmentido dele. Eu acho que essa informação ela se concatena muito bem com pode ser. o que está se discutindo. Estou acreditando na Agência Brasil. Mas Agência se Brasil. o projeto vai chegar ao Congresso, vamos debatê-lo, ver exatamente o que é. Né? Se for investimento para instalar com controle nosso, com planejamento de como isso se dará, de como nós vamos conjugar isso com água, com energia, tudo mais, não há problema. Acesso a isso, como é que vão operar isso e tal, com quem vão ficar os dados. Se isso for uma substituição, inclusive, para a questão das nossas informações hoje nas nuvens das Big Techs, porque o aparelho em si, o data center, isso não tem problema nenhum, é que nem você trazer um carro para cá. Agora, a tecnologia vai ser transferida, como é que é a operação disso, como vai ser instalado, o que significa essa desoneração, para quê? Eu quero conhecer e me pronunciar diante do fato concreto, independente de eu ter visto desmentido ou não. Mas é bom que você tenha feito a correção. Tá. Então, vou te chamar aqui a Thalita Sotero para conversar com a gente, porque já estamos encerrando a entrevista e tem, né, comentários e tal. Vamos lá, Thalita. Tem até uma pergunta aqui. O Denis Sene diz o seguinte: vocês acham que o governo brasileiro adotar uma cloud brasileira como a Magalu é uma saída? Como a Magalu Cloud é uma saída? O que seria Magalu Cloud? Eu, sinceramente, não, eu também. Eu espero que o Rui saiba o que é isso, eu não sei. Vou fazer uma especulação. Imagino, a China criou seus próprios sites e as plataformas, né? Plataformas e formas de controle e tal. Talvez ela esteja dizendo isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa semelhante ao que tem a China. Se for isso, eu acho bom. Agora, se for só propaganda do Magazine Luiza, vocês vão ter que cobrar aí pelo espaço e pela utilização da marca. O Farol deve estar precisando de financiamento, então... Sim, mas e o nosso financiamento é da comunidade, viu? Então, eu sei disso. Agora, se tem coisa comercial aqui, alguém precisa pagar. Eu tô dando uma olhada por cima. Cloud é nuvem, né? É um serviço específico da Magalu, de ter uma nuvem só dela. Eu não sabia disso, né? Exatamente. Agora, o governo investir para que tenha uma nuvem brasileira, própria do governo, que não possa ser acessada, isso é soberania digital, né? É isso. Exatamente. É isso, Thalita? É isso. Então, tá bom. Você está... Desculpa. Ninguém falou para a Thalita que esse negócio dela ser anticapitalista e não teve nenhum comentário. Não, esse aqui no Farol Brasil, somos todos anticapitalistas, na verdade. Todos anticapitalistas, exatamente. Rui, você está onde e vai viajar para onde? A sua jornada eleitoral aí do prédio, como é que vai ser? Eu vou sexta-feira, 6 horas da manhã, para Fortaleza, fico o dia lá, no dia seguinte vou para Salvador, depois volto para cá, vou para Brasília, faço o lançamento da candidatura dia 20 em Brasília, dia 26 em Porto Alegre, dia 29 em BH. E talvez do dia 29 eu vá para o Vale do Aço também. Mas depois tem 5 debates, saiu hoje a proposta, em Recife, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, tem mais uma cidade. Não, Rio de Janeiro, talvez eu tenha que voltar para Porto Alegre
porque o debate é depois da minha ida lá. Se eu soubesse Puxado, disso, hein? já deveriam ter publicado essa data de debates para a gente fazer uma viagem só, né? Mas, infelizmente, e ampliar o prazo de registro das chapas de presidente até 26 de maio. Ou seja, cada vez mais vai reduzindo tempo para debate.